é um aprofundamento onde eu vou mostrar as formas, as geometrias dos orbitais S, P, D ou F. Lembre-se que esses orbitais, as suas formas geométricas, foram descobertas matematicamente a partir das resoluções da equação de Schrödinger, ok? Então, o orbital S, nós sabemos que ele é esférico, mas vamos fazer aqui alguns aprofundamentos. Ó. O orbital 1S é esférico, o 2S também e o 3S também. À medida que vai aumentando o número quântico principal, né, 1, 2, 3, vai aumentando o volume da esfera, ok? A esfera 2S é maior do que a 1S, a esfera 3S é maior do que a 2S e assim sucessivamente. Então, à medida que vai aumentando o número quântico principal, vai aumentando o tamanho do orbital S. Veja bem, existe, você já viu, a definição de nodo, que a gente pode abreviar por nó. O que é um nó ou um nodo? É uma região lá na onda, né, onde a amplitude era zero, que é o nodo. Pois aqui nos orbitais existe o conceito de nó. O nó é semelhante a um nodo, né? O nó é onde a probabilidade de se encontrar um elétron é zero. Então, no orbital 1S não tem nenhum nó. Não existe nenhuma região onde a probabilidade de se encontrar um elétron no orbital 1S seja zero. Não existe. Está aqui um gráfico, ó, probabilidade de encontrar um elétron, entre aspas, daqui a pouco eu explico porquê, e o raio. Veja que não tem nenhum ponto onde a probabilidade seja zero, só quando o orbital S tivesse acabado. Já no orbital 2S, o orbital 2S tem um nó. Ó, é como se fosse uma esferazinha dentro da esfera maior. Nessa superfície da esfera, então o nó é uma esfera. Tem uma regiãozinha aqui, ó, dentro dessa esfera, que a probabilidade de se encontrar um elétron é zero, tem um nó. O orbital 1S não tem nenhum nó, o orbital 2S tem um nó. E o 3S tem dois nós, e assim sucessivamente, ok? Lembre-se que isso aqui é um aprofundamento que eu estou fazendo, né? Então, o que é um orbital? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Lembrando que o 1S, né, o número quântico principal é 1, e o número quântico secundário é 0. O 2S, o número quântico principal é 2, e o secundário é 0. O secundário é sempre 0, porque é o S. E o número quântico principal é a camada, por isso que vai 1, 2, 3. Ok, o que é um orbital? Já chamei a sua atenção. Orbital é a região onde a probabilidade de se encontrar um elétron é máxima, né? Essa é a definição que a maior parte das pessoas dá. Não está errada, está apenas simplificada. Uma pessoa que sabe realmente química, que estudou de modo aprofundado, ele vai dizer assim, ó, que orbital é uma região onde a densidade de probabilidade de encontrar um elétron é máxima. Eu não usei o termo probabilidade, eu usei o termo densidade de probabilidade. Porque, veja bem, orbital não é uma coisa filosófica, é uma coisa matemática. E lá na equação do Schrödinger, que é representada por essa expressão aqui ao quadrado, ela significa densidade de probabilidade, tá certo? Mas não fique traumatizado com isso. Apenas, se quiser acertar, no lugar de probabilidade, coloca o termo densidade de probabilidade, que é o termo matematicamente correto, ok? Então, no orbital S, a densidade de probabilidade de encontrar um elétron, no orbital 1S, é sempre diferente de zero. No orbital 2S tem uma região onde essa densidade é zero. Essa densidade de probabilidade é zero. E no orbital 3S são duas esferas. Esse nó é esférico. No orbital 3S tem duas esferas, onde naquela superfíciezinha da esfera, a densidade de probabilidade de se encontrar um elétron seria zero. Então, o número de nós é n-1, né? Na primeira camada, 1 menos 1, 0. Tem 0 nó. Na segunda camada, 2 menos 1, 1. Tem 1 nó. Na terceira camada, 3 menos 1, 2. Tem 2 nós. Na quarta camada, 4 menos 1, 3. Tem 3 nós. E assim sucessivamente, ok? Então, um orbital é uma região onde a densidade de probabilidade de se encontrar um elétron é máxima. Ora, um elétron, considerando que um elétron é uma partícula, né, apesar de que a gente sabe que um elétron é uma partícula onda de Broglie, o elétron no orbital S vai ter uma densidade de probabilidade de ser
encontrado mais provavelmente mais próximo do núcleo, né? À medida que você vai se distanciando, essa densidade de probabilidade é menor. Veja que eu estou falando agora o termo sempre correto, né? Densidade de probabilidade de encontrar um elétron mais próximo do núcleo é maior no orbital S. E mais distante do núcleo é menor. Como é que a gente determina, então, qual é a superfície dessa esfera? A gente escolhe uma porcentagem, que é em torno de 90%. É o chamado R90, que é um raio com 90%. Então, já que ele está em vários lugares, a gente define uma densidade de probabilidade de 90%. A densidade de probabilidade vai diminuindo até chegar em praticamente zero. Vamos definir 90% como um valor razoável, e aí seria a esfera, ok? Na verdade, pode ter algum elétron fora desse R90, né? Porque eu estou colocando 90%. Ó, em alguma porcentagem bem pequena, o elétron pode estar fora desse orbital S, né? Mas, por definição, para definir uma esfera característica, a gente considera 90%, ok? Beleza. Antes de passar para o orbital P, eu vou só falar algo que é bem interessante, que para alguns isso seria muito estranho. Pessoal, no orbital S, vamos pegar o orbital S mais simples, que é o orbital 1s. Ó. No orbital 1s, aqui é a probabilidade de encontrar o elétron e aqui é o raio. Eu pergunto, em que região do orbital 1s a probabilidade de se encontrar um elétron seria máxima? Veja que à medida que o raio vai aumentando, a densidade de probabilidade de encontrar o elétron vai diminuindo. É quando o raio é zero, tá vendo? Quando o raio é zero, a densidade de probabilidade de se encontrar um elétron no orbital S, tanto no 1s, como no 2s, como no 3s, é máxima. Então, eu vou dizer uma coisa que parece estranha. Nos orbitais S, a densidade de probabilidade máxima de encontrar um elétron é quando o raio é zero. Quando o raio é zero, você estaria onde? Dentro do núcleo. Quimicamente falando, isso é um absurdo. Matematicamente falando, isso está correto. Porque isso aqui são equações matemáticas que chegaram a isso. Então, nos orbitais S, a densidade de probabilidade máxima de se encontrar um elétron é lá dentro do núcleo. Quimicamente falando, isso não tem o menor sentido. Matematicamente, fisicamente falando, isso tem sentido, porque isso são equações matemáticas, ok? Mas isso é só uma curiosidade para você ver como quando a gente estuda as coisas com profundidade, a gente consegue falar coisas que para muitos seria muito estranho, mas que tem todo um embasamento matemático e físico para isso. Vamos para o orbital P. No subnível P, nós temos 3 orbitais, né? No subnível S, nós só temos um orbital. No subnível P, nós temos 3 orbitais. Como cada orbital cabe 2 elétrons, então P6, o subnível P, comporta no máximo 6 elétrons. Esses orbitais costumam ser representados por Px, Py e Pz, ok? E eles vão de menos L até mais L, né? Como a gente já falou. Eles têm a forma de halteres. E à medida que o N vai aumentando, o haltere também vai ficando maior, tá certo? E eles têm também um nó. Só que o nó é um plano, que a gente chama de plano nodal. Enquanto lá no orbital S o nó é uma esfera, aqui é um plano, e esse plano passa pelo núcleo, ok? Tá aqui o orbital PZ, tá no eixo Z, né? Tá aqui o orbital PX, tá no eixo X, e aqui o PY. Então ele está na forma de um haltério. O subnível P tem 3 orbitais, que estão na forma de halteres. Aonde é que a densidade de probabilidade de se encontrar um elétron é zero? É exatamente num plano que passa pelo núcleo, ok? Como está mostrando aqui nessa figura. Observe que é num plano que passa pelo núcleo. Lá no orbital S, a densidade de probabilidade de encontrar um elétron era máxima no raio zero, né? Está aqui o raio em função da densidade de probabilidade. Pois no orbital P, ó, a densidade de probabilidade de se encontrar um elétron quando o raio é zero. Então, matematicamente falando, não tem como se encontrar um elétron no núcleo no orbital P. Ele vai estar numa região fora do núcleo. Aqui os 2 lobos. A gente costuma desenhar o haltere assim, né? Mas esse haltere desenhado por computador,
ele parece mais com aquela maçaneta de porta que tem a forma parecida com essa daqui, né? Mas pode continuar desenhando o haltere assim, que ele fica mais bonitinho, né? Melhor de desenhar, para você conseguir desenhar 3, né? Às vezes, ok? Desse jeito aqui ia virar uma bagunça, né? Mas na verdade, matematicamente falando, o computador consegue desenhá-lo mais próximo daquilo ali, ok? Então tá aqui o orbital PX, PY, PZ, ó, com o plano nodal. É exatamente o nó, agora é um plano. Lá no S é uma esfera. Nesse plano, a densidade de probabilidade de encontrar um elétron é 0. Do mesmo jeito aqui, do mesmo jeito ali. Então tem 3 planos nodais, né? Um em cada orbital, logicamente, um em cada plano diferente. Beleza, os orbitais D. O subnível D tem 5 orbitais, né? Pois está aqui as formas matemáticas, né, dos 5 orbitais. Lá na equação de Schrödinger, resolve a equação e chega a essas geometrias aqui, ó. 4 dos orbitais D são formados por 4 lóbulos. E um orbital D é todo diferenciado, né? Ele tem um lóbulo e um círculo ali, como se fosse uma rosca, né? Ok? Então tá aqui o orbital que a gente chama de DYZ, DXZ, DXY, dx ao quadrado menos y ao quadrado e dz2, né? São eixos, são representações desses 5 orbitais. Então tá aqui o orbital D, o outro orbital D, o outro. São 4 muito parecidos, formados por 4 lóbulos. Eles também têm um nó. O nó é um plano, ó, ok? E o quinto, ele é diferenciado. Ele tem a forma de 2 halteres e uma rosca, né? Um círculo ali ao redor do haltere. O subnível F. O subnível F tem 7 orbitais, né? Ok? Aqui ainda é uma outra imagem daquele subnível D, com 5 orbitais, né? Só mostrando agora os nós, né? Porque essa figura aqui não mostra todos os nós. Aqui mostra todos, ó. Naqueles orbitais que tem 4 lóbulos, existem 2 planos nodais. Ok? 2 planos nodais em cada um deles, onde a densidade de probabilidade de se encontrar um elétron é 0. E aqui não é um plano nodal. O nó é como se fosse um cone, né? Um conezinho, uma casquinha de sorvete para cima e para baixo. Então essa figura está muito bonita, porque mostra os orbitais, as suas geometrias e os nós. Para 4 orbitais D, são planos nodais, 2 planos nodais. E para esse aqui invocadinho, na verdade o nó são 2 cones, né? Um para cima e um para baixo, ok? Agora sim, o orbital F. O subnível F tem 7 orbitais, né? Pois eles têm essa geometria aí bonitinha, né? Tem alguns muito semelhantes, né? Alguns relativamente semelhantes. Esses aqui, ó, são relativamente semelhantes. O mais invocado é esse daqui também, que tem 2 halteres e agora 2 roscas, né? Tem também planos nodais, tem nós, do mesmo jeito, tá certo?